dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de expectativa do mercado. Então, vamos falar aí de expectativa do mercado em relação à Bolsa, em relação a nossos indicadores macroeconômicos. Vamos falar de balança comercial. Temos aí um monte de assuntos para tratar com vocês. Vamos falar de sindicalização e os principais assuntos aí do mundo e do Brasil nesse comecinho de semana. Mas antes de tudo isso, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje, segunda-feira, é o dia que a gente pega para tentar entender o que o mercado financeiro está achando do mundo, né? Segunda-feira, seu relatório Focus, ver como que o mercado passou o fim de semana dele, né? Mas temos mais notícias além dessa, né? Temos o Datafolha importante aí que falou da percepção do brasileiro em relação ao que ele está achando da economia, o que ele está sentindo no bolso, inclusive. Temos notícias sobre mercado financeiro no balanço comercial, temos notícias sobre questão de sindicalização, mas como sempre, toda segunda-feira, né, Débora? A gente passa aí para começar no nosso mundão, né? Então, notícia no nosso site, que tem aqui as principais bolsas aí, os principais movimentos aí dessa manhã, né? Mas o que está acontecendo? Eu sei que a Ásia hoje aí está com uma certa movimentação e todo mundo, né, esperando a super quarta-feira, né? Então, como que está o mercado asiático agora, Débora? Olha, hoje é um dia misto, como a própria notícia diz aqui na manchete, né? Um dia misto porque lá na Ásia o movimento foi majoritariamente negativo hoje. Então, a maioria das bolsas, ela fechou em queda, né? Então, exceto o Japão, que estava fechado, porque é feriado lá, né? Os mercados, eles acabaram seguindo uma trajetória de queda na expectativa, justamente, por essa semana tão importante de juros, né? Então, a gente tem a super quarta, que a gente chama de super quarta porque saem decisões de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, só que além desses países também decidem juros nessa semana, Banco da Inglaterra, Japão e China. Então, é uma semana muito importante para juros, né? A gente sabe como é que está esse movimento de alta de juros globais, né? Como isso está impactando bastante o mercado, então as expectativas são grandes para esses indicadores nessa semana. Então, o mercado tende a ficar um pouco mais cauteloso, andar um pouco mais de lado ou tomar posições mais defensivas numa semana como essa, principalmente por esse cenário global. E não foi diferente o que aconteceu lá na Ásia, né? Então, a gente teve uma Ásia mais negativa, o Hang Seng liderou as quedas por lá, justamente porque na sexta-feira esse sentimento de cautela já estava bem predominante entre os mercados. Então, depois da abertura de Nova York, para quem acompanhou aqui a gente na sexta de manhã, a Bolsa estava oscilando ali entre perdas e ganhos e estava bem próxima à estabilidade. A gente fechou em queda, depois que abriu Nova York, o movimento de queda foi maior, né? Nova York também teve quedas bem aceleradas por conta dessas expectativas pelos juros, e aí na segunda-feira isso bateu na Ásia. Então a Ásia praticamente como um todo ficou ali, mas no terreno negativo. A exceção, eu vou colocar aqui na tela para vocês, a exceção ficou com o Xangai Composto, né? Os índices na China acabaram ficando um pouco mais positivos hoje, tanto o Xangai, que é o mais abrangente, quanto o índice menos abrangente lá da China. Então, um dia mais positivo ali na China, porque também são esperados os juros lá na China essa semana, e a expectativa é que possa ter novos estímulos vindos aí de cortes de juros por lá. Então, o Xangai Composto, um pouco mais positivo que o restante da Ásia, mas, no geral, André, movimento negativo na Ásia. Lembrando que a gente tem nessa super quarta a expectativa de mudança de taxa de juros no Japão, né? Que você tem agora uma sinalização que pode acabar, inclusive, com aquela taxa de juros negativa. Nos Estados Unidos, ninguém sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Todo mundo está esperando que se mantenha, né? Mas você tem dados daí de inflação que estão um pouquinho acima do esperado, então também é uma grande surpresa. Aqui no Brasil, o Campos Neto já está decidido, né? Vai descer meio ponto, né? Ele queimando a economia, então é isso. E aqui não temos muita surpresa. Mas os mercados europeus, assim, estão bem assim definidos em relação ao que vai acontecer, né? Então, Europa, Estados Unidos, Japão, tem bastante surpresa que pode vir, né? E está acontecendo alguma coisa também na Europa, porque parece que teve algum problema aí com o cassino, o Grupo Cassino, né? O Grupo Cassino é aquele dos supermercados, né? Nada a ver aí com jogatinas e tudo mais. O Grupo Cassino e teve impacto inclusive nos índices franceses, né? O CAC 40, é isso mesmo? É isso mesmo, né? A gente teve o Cassino, que é o dono ali
grande, né, varejista, inclusive tem aí controle de parte do Grupo Pão de Açúcar aqui, né? Então a gente teve esse movimento bem negativo porque a holding, né, que é o grupo ali que controla e tem também grande parte do cassino, acabou tendo ali que se explicar, né, porque teve uma investigação de que eles tiveram dados ali não reais, dados falsos de liquidez, né? Então, quanto eles estavam com liquidez, né, esse grupo que é o grupo que controla, né, o cassino. Então, a gente teve essa notícia logo pela manhã, né, ela saiu durante a madrugada aqui no Brasil, e aí o grupo já entrou em queda, uma queda bem expressiva e acabou puxando o CAC 40, né? O CAC 40 é o principal índice lá da França, né? O que a gente fala índice de Paris. Ele acabou caindo mais de 1% durante a manhã, puxado justamente por essas ações que também têm um grande peso. Então, um grupo varejista lá que tem um peso grande, teve problemas aí com sua liquidez e com as informações de liquidez que passou, mas não o grupo em si, mas a holding que controla o grupo. E isso bateu mal aqui pela manhã, porque o Grupo Pão de Açúcar acordou também aí no negativo, mas isso a gente fala depois. Lembrando que o Grupo Pão de Açúcar faz parte, foi comprado pelo cassino, né? Então é por isso que você teve esse movimento, né? Mas vamos agora então falar do que o nosso mercado aqui, o que nossa Faria Lima está achando da economia, o que ela está esperando, né? Olha só, você teve uma melhora aí do que a gente chama aí de previsões, né? Então parece que o mercado financeiro está otimista agora, engatou mesmo um otimismo, porque você teve tanto um aumento da projeção do crescimento econômico desse ano, quanto uma queda da inflação para esse ano. Então a gente tem aqui um gráfico que a gente montou aqui para vocês, para a gente resumir quais são os principais números aí do relatório Focus nesse momento, né? Então, ó, o IPCA, ele está agora previsto em 4,86, então é a primeira queda em algum tempo que você tem aí do IPCA, porque ele chegou até 4,93 na última divulgação, mas o que aconteceu? IPCA, o real, né, o dado oficial do IPCA de agosto veio, surpreendeu o mercado financeiro, o preço dos alimentos está segurando mais o IPCA do que o mercado imaginava, então você teve uma queda na projeção do IPCA para esse ano. O PIB ainda tem os reflexos da divulgação do PIB do segundo trimestre. Foi bem acima, 3 vezes acima do esperado, né? Então, se você errar uma projeção em 3 vezes, é um tanto quanto complicado, né, senhor mercado? Você conseguir fazer essa coisa aí foi um tanto quanto complicado, mas surpreendeu, né? Então, agora estão refazendo suas expectativas, então é a terceira semana seguida que está tendo uma aceleração gigante, né? Provavelmente a gente vai ter, então, que chegue a 3%, que é o que alguns bancos internacionais e até algumas agências internacionais financeiras já estão começando a prever de crescimento econômico brasileiro, mas já chegou o mercado financeiro brasileiro, agora acredita que a gente vai crescer 2,89%, 2,90% aí nesse ano de 2023. Mas mesmo assim, né, para variar, está dado já praticamente, então a gente não vai ter provavelmente nenhuma surpresa na quarta-feira, até porque o mercado financeiro, quando ele quer alguma mudança mais drástica, ele avisa no relatório Focus, e no relatório Focus não tem uma mudança, né? Continua a mesma previsão para a taxa Selic desse ano, o que dá nas contas certinhas, queda de 0,5 pontos percentuais a cada reunião do Copom, que é essa mais 2 outras reuniões. Então, provavelmente a gente vai ter, então, 0,5 pontos percentuais de queda na Selic, vai chegar, hoje está em 13,25, vai chegar em 12,75, né? Vai chegar em 12,75, então aí vai ser esse o número que vai chegar aí no final, na próxima quinta-feira, provavelmente, e o mercado já aceitou isso, né? Então, isso aí, o mercado aí, depois do sextou aí, teve um bom fim de semana, aproveitou e voltou com tudo, né? Ele está bem mais animado nessa segunda-feira do que eu, viu, Débora? Tá animado, e não só em relação ao Focus, porque foi justamente hoje é um dia, como eu falei, né, de muita cautela, né? O mercado lá fora estava bastante morno, então foi a divulgação desse Focus justamente com o IPCA abaixo, né, da semana passada, e o PIB maior que estava puxando a nossa bolsa para cima durante a manhã, enquanto não tinha as bolsas em Nova York estavam fechadas. Então era justamente essa notícia que estava puxando a bolsa para cima com ações mais ligadas aqui ao nosso cenário doméstico. E falando também em perspectivas de mercado, como é que o mercado está de humor, a gente trouxe também para vocês o que o mercado espera
né, da Bolsa Brasileira, né, o quanto ele espera de alta, se espera alta ou queda, então trazendo aí dados também da semana passada. Então vamos colocar aqui o gráfico na tela para o pessoal em casa acompanhar. Mas na semana passada, para quem acompanha aqui com a gente, né, 60% dos agentes entrevistados, então aqui são entrevistas feitas com os agentes do mercado, né, a gente vê que teve aí praticamente uma manutenção, né, ficou praticamente igual da semana passada para essa, que na semana passada 60% dos agentes entrevistados acreditavam que a Bolsa ia subir na semana, e aqui a gente sempre fala de acumulado da semana, e 40% acreditavam que a Bolsa ia ficar estável. Nenhum dos entrevistados acreditava, né, que ia cair a Bolsa. E a Bolsa subiu 2,99 no acumulado da semana passada, aqui muito puxado pelas ações mais ligadas às commodities. Então a gente viu a Vale, a Petrobras ali tendo um desempenho bem importante para essa alta aí do Ibovespa. Nessa semana está zerado porque a gente ainda não tem o dado do fechamento, traremos na semana que vem, mas o mercado continua otimista, né? Então não só com os dados macroeconômicos, com os nossos indicadores, mas com a nossa Bolsa também. Né? Então o mercado espera 60%, né, do mercado entrevistado que a Bolsa vá subir nessa semana, e 40% dos entrevistados acreditam em instabilidade. Nenhum entrevistado também apontou que espera que a Bolsa caia nessa semana. Uma semana bem importante, uma semana aí, bem ardilosa, eu diria, para o mercado, porque dependendo de como vierem aí as notícias dos juros, isso pode impactar bastante a nossa Bolsa, mas o mercado está otimista, pelo menos aí que a nossa Bolsa vá subir, não vamos ter quedas. O mercado teve um bom fim de semana, aí, pelo visto, né? Se divertiu bastante, cresceu o otimismo macroeconômico, está otimismo. Numa semana que pode ter decisão do Fed, né, do Banco Central norte-americano. Tá saidinho esse mercado essa semana, hein? Tá bem saidinho, né? Tá com a confiança lá em cima. Tá com a confiança lá em cima. Sabe quem também melhorou a confiança, Débora? O povo brasileiro aí, que pelo que foi divulgado pelo menos aí no Datafolha, né, você tem que eles estão mais otimistas com a economia no governo Lula agora, né? Isso daí é reflexo justamente do quê, né? Melhorou um pouco a renda das pessoas, o desemprego está melhor. A gente trouxe o dado, né, que pela primeira vez em muito tempo o brasileiro conseguiu consumir mais serviços e comprar mais coisas. É uma coisa que estava difícil. A última vez que eu lembro foi ainda no final do ano passado, justamente quando teve aquele boom, né, de crédito consignado para o Bolsonaro tentar vencer a eleição, né, que fez aquilo que fez lá, endividou um monte de gente na economia, mas foi justamente só naquele momento, né? E dessa vez a gente está tendo uma melhora mais orgânica, né, de as pessoas conseguindo ter maior renda, as pessoas conseguindo ter melhor situação econômica, né? Então a gente tem até dois gráficos, né? Para mostrar para vocês como que está a percepção do brasileiro em relação ao cenário econômico, né? Pode parecer estranho, mas o que a gente tem é o seguinte, ó, a gente tem que a situação econômica para a maioria dos brasileiros nesse momento ela melhorou, então ela está agora em 30%, né? Então ela está vendo que vocês têm um aumento aí desde o último momento. Você teve uma queda muito puxada principalmente por causa de polêmica de combustível, polêmica da Shopee e tudo mais, mas voltou a ter uma aceleração aí dessa percepção nesse momento, né? E a gente tem o outro gráfico que também vai medir, na verdade, se ele vai tentar ver se ele acredita que a situação econômica do país melhorou. E a gente chegou no pico histórico, né? Que agora 35% das pessoas acreditam que a situação do país melhorou. Nunca, pelo menos começou a se medir isso em 2015. Então é a primeira vez que você vê uma queda brutal, né, do piorou, né? Então ela está justamente igual a situação não melhorou, então as duas estão em 35% e ficou como estava, também caiu. Então, Débora, isso aí ajuda a explicar também um pouco da melhora, do porquê que o brasileiro passou a comprar um pouco mais, porque a confiança dele está maior, né? Sim, sem contar que, né, brasileiro que vai ao supermercado também sentiu uma mudança considerável nesses últimos tempos, né? E a gente sabe que isso acaba mudando as perspectivas aí das pessoas, né? Nessas pequenas coisas que às vezes a gente acha que não vai ter um impacto como esse, mas vai sim, porque a economia acaba tendo aí um impacto bem grande nesse tipo de análise pessoal mesmo, de cada um ali. Então essas mudanças, né, por exemplo, caiu o preço, como a gente falou, caiu o preço de carne, caiu o preço de outros itens de cesta básica. Isso traz, né, para as pessoas uma percepção que a economia está melhor.
né? É uma questão, a gente falou na última semana bastante, bateu bem nessa tecla, principalmente quando saiu a notícia do dado da FGV, né, sobre confiança do consumidor. A questão é muito psicológica. Pode parecer que não, mas a economia não é uma grande tabela de Excel em que você muda os números e automaticamente as pessoas elas se mexem dentro de um gráfico ou uma equação, né? A economia é muito mais uma questão social do que outra coisa, né? Então a questão de percepção ajuda muito. A pessoa confiante, ela quer tomar mais risco. E não é somente o risco que a gente pensa, bolsa de valores, eu estou mais confiante, eu vou trocar minha renda fixa por renda variável. Não é isso. A gente está falando que é o seguinte, ela vai passar a comprar uma coisinha a mais, mesmo que, segundo alguns editoriais que a gente falou na semana passada, não pode, né, porque aí vai acabar com a economia, né? A pessoa de baixa renda experimentar filé mignon não pode, né, segundo esse editorial, né? Mas na verdade ela vai lá e faz, né? Ela afrontosa a pessoa, né? Vai lá contra o editorial do Estadão, vai lá e compra o filé mignon mesmo assim, né? Então você tem uma certa questão psicológica na hora de você pegar consumo, e quanto mais se consome, maior renda você gera na economia, mais empregos se formam, então é tudo uma bola de neve. Então quando a coisa está indo para frente, a roda vai girando para frente, ela vai melhorando. Quando ela começa a girar para trás, quando você começa a ter problemas econômicos, as pessoas param de consumir, perdem confiança, aí é difícil. Então é muito de questão de tendência, Débora. É bem uma questão de tendência mesmo. Exatamente. E temos notícias também aí da nossa balança comercial, né? Balança comercial que agora tem esse acompanhamento mais próximo, e temos aí a notícia aí do nosso site que o saldo pode chegar a 90 bi esse ano, né, André? Sim, a gente está tendo um fenômeno, né, que basicamente a balança comercial está sendo impulsionada pelo agronegócio, né? Ela está tendo um volume de exportação. Ano passado a gente teve um saldo ruim, mesmo com um volume maior, né? A gente conseguiu exportar mais e importar mais ao mesmo tempo, só que a gente estava importando mais do que estava. O aumento nas importações foi maior do que o aumento nas exportações, né? Então o saldo ele foi menor do que poderia ser. Esse ano está tendo uma situação contrária. Aumentou ainda mais as exportações em relação ao ano passado, só que o volume importado também caiu. Então você teve uma queda um pouquinho do volume das importações. Então isso está gerando um saldo bem mais considerável. E obviamente que está impulsionando, né, as exportações, né? A gente não vende robô, a gente não vende equipamentos de última geração, infelizmente, quem sabe um dia a gente consiga isso, mas é soja, milho e trigo que a gente está exportando. Então, pelo menos nisso aí, vai gerar esse recorde aí, esses 90 bilhões aí de saldo esperado, né? Mas é basicamente isso, né? A agropecuária fazendo com que e acabe inclusive impulsionando o nosso PIB, né? Exato, puxando aí o Brasil, né, no primeiro trimestre aí puxou muito também. Então aqui a gente tem esse retrato aí de como está, né, a nossa balança comercial e quem está realmente contribuindo e puxando esse movimento. E a gente teve também uma notícia na semana passada, né, que foi feito, a gente tem a PNAD contínua, né, que normalmente a gente traz aqui dados de desemprego, subutilização, né, então a gente normalmente traz esse tipo de dado para vocês. Mas saiu um estudo, né, feito aí pelo IBGE com base nessa última PNAD, que mostra como é que está a associação dos brasileiros, né, ocupados nos sindicatos. Então, como é que está, né, entre os brasileiros ocupados, como é que eles estão em relação à sua sindicalização. E um dado bem assim que chama bastante atenção é que a gente chegou no menor patamar desde que existe a série, né? A PNAD ela é divulgada desde 2012, né? E no ano passado, 10 anos depois aí de PNAD contínua sendo divulgada, né, nessa modalidade que a gente tem agora, dessa forma, a gente vê que chegou a 9,20%. Então, das pessoas ocupadas, aqui o número de cima, né, para quem está acompanhando aí em casa, é o número de pessoas, né, então em 1.000 pessoas, tá? Então, ali seria no ano de 2022, 9.134 mil pessoas, que seria 9.134.000, né? E um percentual das pessoas ocupadas de 9,20%. Né? Sendo que esse número já foi muito maior, né? Já foi 16% lá no início da série histórica, e ele se manteve ali bastante constante até 2016, e não é coincidência. Né? Em 2016 a gente começa a ter uma queda
dessa adesão e dessa associação dos trabalhadores aos seus sindicatos, né, e agora chegando ao menor patamar. Desde o início da série, se a gente fosse pegar o número de pessoas ocupadas com associação, né, que estão associadas ao sindicato, a gente vê que esse número caiu 36%. Né? E essa mudança, né, essa queda da associação aos sindicatos, ela pode ser explicada por alguns fatores. Né? Um deles é que em 2016 a gente começa a ter aquelas discussões de reforma trabalhista, né? Isso enfraqueceu, né, os sindicatos de uma certa forma. Né? E também um outro ponto que acaba pesando bastante nesse número menor de pessoas sindicalizadas é a informalidade. Né? A gente vê que esse número é muito menor em pessoas ali que têm CNPJ, né? Então a gente tem esse aumento da informalidade e também ali de pessoas que trabalham por conta ali com CNPJ, e o número de sindicalizados nessas categorias é muito pequeno. Então a gente vê que isso puxa, né, não só essa reforma trabalhista, né, que coloca, agora, eu adoro essa, agora o trabalhador vai poder negociar direto com o patrão, essa é muito boa. E aí a gente vê que tem ali essas mudanças, né, as pessoas acabam se afastando aí dos seus sindicatos até em outras modalidades que não informais. Mas o crescimento da informalidade também contribuiu bastante para isso. E um ponto também aqui que a gente sempre traz, né, quando a gente traz o levantamento do DIEESE, que mostra ali quem conseguiu seus reajustes acima da inflação, normalmente setores mais organizados, né, que têm os trabalhadores mais organizados, conseguem melhores negociações. Né? Então aqui a gente vê a importância disso, né, de você organizar ali os trabalhadores e ter essa organização mesmo, e a queda disso pode trazer, inclusive, prejuízos aí para o trabalhador. Então, a gente viveu aí, principalmente nos últimos anos, essa onda, né, de teoria de coaches, teorias liberalizantes aí, isso daí fez muito mal, né? O brasileiro hoje, ele meio que tem um ódio, né? O trabalhador normal brasileiro, ele meio que tem um ódio, né? Ele vê o sindicato como se fosse um sanguessuga, né? Mas ao mesmo tempo ele adora as benesses que o sindicato oferece a ele, né? Por exemplo, quando você consegue as negociações salariais acima da inflação, né, que a gente está vendo que esse ano é uma constante, né, a maioria das pessoas estão conseguindo um reajuste acima da inflação, geralmente é o sindicato, né? Porque se você for negociar sozinho, você vai negociar geralmente com aquele CEO que a gente mostrou na quinta-feira, né? Então, não é uma coisa assim muito fácil. Aquele CEO, ele quer que aumente o desemprego, quer que você volte a trabalhar presencialmente, e se você pegar Covid, ele quer que você use uma máscara e venha trabalhar do mesmo jeito. Então, esse é o tipo de patrão aí que você acaba negociando, mas colocaram na cabeça do brasileiro que é melhor não ter sindicato, que é melhor você negociar pessoalmente, que você vai ganhar seu aumento de salarial somente como fruto do seu esforço, e se você não ganhar nada, é porque a empresa ou está numa situação financeira complicada, porque a economia nunca vai bem, ou porque você não se esforçou bastante, você precisa melhorar, né? Falta uma coisa que vem muito agora sabe aquelas análises de RH que você recebe, né? Tem lá geralmente uma coisa que se coloca muito em banco, principalmente faltou o brilho nos olhos. Você está sem brilho nos olhos aí trabalhando, você entregou, inclusive em cima da meta, tudo, tal, não sei o quê, mas eu não estou vendo o brilho nos olhos de você, então eu acho que você está um pouco descontente aí com a nossa empresa, eu acho que você precisa vestir mais a camisa da empresa, né? Então, é isso que acontece quando você não tem sindicato, Débora. Você vai lá, tem que ficar nessa situação meio insalubre e tal, mas colocaram na cabeça do brasileiro que sindicato é ruim. Então, tem que se fazer então alguma coisa aí para melhorar esse grau de sindicalização. É importante os sindicatos eles fazem com que a organização seja muito mais presente, brigam por muito mais direitos, né? E cada vez mais que a gente tem menos sindicalização, cada vez mais o trabalhador fica nessa uberização, né, que é o termo que já é o correto hoje, né, cada vez mais dono de si mesmo, eu sou empresário de mim mesmo, a gente sabe qual o final dessa notícia não é muito boa, né? Exatamente. E um número até interessante que eu acabei não falando aqui é que caiu, inclusive, meio aos funcionários públicos, né, que normalmente tem ali uma sindicalização maior, tem uma organização também maior, então é um número que realmente preocupa, justamente por isso, né? A pessoa começa a acreditar que ela é ali responsável por, minha motivação, meu brilho nos olhos foi isso. Ela se culpa, né? Quando na verdade, né, ela está realmente se afastando dessa organização e a empresa, claro, vai lucrar com isso. Mas passando aí para o mundão, né? Vamos ver como é que abriram as bolsas nessa manhã.
né? Hoje o mercado aí um pouco instável, né? Por que que eu falo isso? De manhã o Ibovespa estava em alta de 0,20%. Então, logo que ele abriu, né, Ibovespa estava ali em alta. A gente teve um movimento de queda. Enquanto o mercado abriu até agora, o Ibovespa estava em queda por conta da abertura em Nova York, que estava negativa. Mas por lá, né, como vocês podem ver, a Nasdaq está aí oscilando entre perdas e ganhos e o S&P 500 está bem perto da estabilidade também. Né? Mas o Ibovespa conseguiu retomar esse patamar positivo, então voltou aí a subir hoje, agora é 0,33%, e como eu falei lá no começo do programa, né? Não foi um fator externo, até porque a gente tem uma expectativa de bastante cautela hoje e até quarta-feira, né? Então a gente vai ver a Nasdaq e o S&P 500 bastante voláteis, tá, os dois. E o Dow Jones também, aqui o Dow Jones eu não consigo colocar aqui para vocês, mas a gente espera um movimento de bastante volatilidade, bastante oscilação para esses índices lá dos Estados Unidos por conta da decisão dos juros. Mas o Ibovespa está descolado, pode ver que ele está bem acima dos outros índices. E esse descolamento vem justamente por esse otimismo com os nossos setores mais ali sensíveis a movimentos de juros no Brasil, e também a economia brasileira. Então, a partir do momento que sai um relatório Focus, por exemplo, mostrando que o PIB esperado pelo mercado subiu, as pessoas começam a esperar que setores mais ligados à nossa economia doméstica também vão ali reagir positivamente. Então, a gente vê esse movimento vindo nessa manhã aqui para o Brasil desde cedo. O que derrubou um pouquinho foi realmente a abertura em Nova York, por conta dessa incerteza que tem em relação aos juros por lá. Ao mesmo tempo, o dólar está em queda de 0,27, desde manhã ele está renovando ali as mínimas, ele chegou a 4,85 hoje durante a manhã, agora ainda em queda, mas numa queda um pouco menor, justamente porque parte do mercado espera a manutenção dos juros dos Estados Unidos e isso pode enfraquecer o dólar. E aí o mesmo movimento a gente vê no DXY, o DXY é o índice que mede o dólar frente aos pares, então a gente tem ali iene, euro e outras moedas fortes. E aí um pouco mais estável, mas também em leve queda de 0,05, justamente por essa expectativa que os juros se mantenham. Então, apesar da incerteza, o movimento ainda a expectativa ainda é majoritariamente de que os juros vão ser mantidos. O petróleo Brent hoje volta a subir, então ele chegou a ensaiar até ficar perto dos $95, agora ele é cotado a $94,48. Então aqui a gente vê também um ponto que pode puxar a nossa bolsa para cima, e aí esse movimento do petróleo Brent vem mais ligado ali com as taxas de juros da China. Eu até separei aqui para vocês, eu vou colocar aqui na tela, vou trocar para vocês aqui a tela, eu coloquei o índice imobiliário para a gente acompanhar hoje, porque é justamente um índice bem sensível a movimentações mais domésticas, a movimentações também dos nossos juros, e a gente vê que ele sobe agora 0,74%, e aí com a maioria das empresas ligadas ali ao setor imobiliário, aqui a construção civil, subindo bastante acima do Ibovespa também. Então aqui eu trouxe esse setor não à toa, justamente para a gente ver que é o otimismo com a nossa economia, André, com a nossa economia doméstica que está jogando o Ibovespa para cima hoje. Perfeito, Débora. Então, vamos encerrando hoje por aqui, mas sem antes esquecer de dar os recados aí que a gente tem que dar toda manhã, Principalmente porque dia 28 agora, super palestra aí com a Monja Cohen e o Eduardo Moreira conduzindo essa palestra, como vencer, como lidar com a ansiedade e o estresse, às 8 horas da noite. Clica aqui no link que está aqui abaixo, mostrando aqui para vocês, e já garanta a sua vaga. Se inscreva aí, para você já não para não perder o horário, até porque o YouTube vai avisar vocês aí do dia e da hora, com alguma antecedência, então já se inscreve aí para não perder essa oportunidade, E lembrando também para vocês continuarem aqui hoje na sequência, porque ainda temos programação aí no ICL, principalmente o ICL Notícias 2, que vai ao ar às 6 horas da tarde, Hoje com a nossa dupla de Chicos, geralmente, o Chico sai, o Chico Pinheiro, E eu acho que é isso, Débora. Então, para mim aí, pelo menos, acabou, Mas você dá um bom dia para todo mundo também. Bom, acabamos aqui a segunda-feira.
Mas nessa semana a gente volta porque vai ter um monte de notícia para a gente trazer aí para vocês. Como eu falei, essa semana é muito importante para juros. Amanhã estamos de volta a partir das 11 horas, mas tem programação aqui no ICL desde as 7 horas da manhã com o Desperta, ICL Notícias, em detalhes, depois a gente aqui. Então vamos ficar ligados aí nessa semana e desejar aí um bom dia para todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Agradecer também quem seguiu aqui até agora com a gente e amanhã estamos de volta. Até amanhã então, gente. Tchau, tchau. Confira a programação do Instituto Conhecimento Liberta desta segunda-feira, 13h. Astronomia, um olhar para o céu, com o Dr. Alex Cavalieri Carciofi. 15h. Bem-estar profissional, cuidando de você no ambiente de trabalho, com Daniela Vidotti. 18h. ICL Notícias, segunda edição. 19h. A história que ninguém conta, com Danilo Bio. Às 19h30. Sinapse ICL. Às 20h, Espiritualidade na Ação. Para saber mais, acesse icl.com.br. Ela tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa num país onde isso é um verdadeiro problema. As armas que ela usa, os ensinamentos budistas e o amor. Monja Coen vai dar uma palestra incrível para o Instituto Conhecimento Liberta no dia 28 de setembro. Como vencer o estresse e a ansiedade. Para você se inscrever nessa aula que vai acontecer às 8 horas no horário de Brasília, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente participar. Se inscreve agora e no dia 28 de setembro a gente vai estar junto para aprender com essa super pessoa que é Monja Coen. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente veio hoje contar um pouquinho sobre o curso de Saúde Mental e Cuidado que o Instituto Conhecimento Liberta está oferecendo. O curso é comigo, Bia. E comigo, Renan. Nós somos psicólogos, professores, trabalhamos com formação e com cuidado em saúde mental e a gente quer propor para vocês uma discussão bastante crítica e necessária sobre o campo da saúde mental. Nesse curso da gente, que faz parte dos mais de 200 cursos do Instituto Conhecimento Liberta, a gente vai pensar sobre as questões da saúde mental, para além da loucura, para além do adoecimento, para além da psicopatologia, pensando questões como direitos humanos, gênero, raça, classe, sexualidade. Então, venham juntos e juntas discutir com a gente.